Bom, pessoal, vamos lá então começar a abrir a nossa partícula. Hum, Vamos abrir aqui a nossa partícula da aula passada. Bom, galerinha, a gente aprendeu umas noções gráficas, né, os tipos de gráficos. Pode aplicar esse conhecimento aqui aprendendo novos parâmetros, ok? Eu vou passar uns parâmetros básicos, né, para fazer o movimento do nosso fogo ficar mais realista. Bom, vocês lembram que no início, vou remover as curvas, a gente colocou aqui que, olha, a gente tem duas imagens na horizontal e duas na vertical. Então, você vê que ele só está pegando a primeira imagem. Para ele interpolar essas imagens, vai usar o SubImage Index, né? Que é um parâmetro que faz esse tipo de coisa. Bom, a primeira coisa a você notar, vamos colocar o gráfico, né? É que ele está linear, ou seja, ele não muda o valor. Isso aqui é o tempo, né? Ou seja, ao decorrer do tempo, ele não muda o valor. Então a gente vai colocar aqui no que ele vai variar do ponto 1. Lembrando que isso aqui é uma curva, né, uma curva de distribuição constante. Então a gente vai falar com ele assim, olha só, o tempo inicial e o valor inicial é zero, tudo bem. Depois você vai para o tempo 1 e vai chegar ao valor 3. Lembrando que a gente conta do zero, do zero. Então os nossos índices, na verdade, isso eu posso mostrar aqui. Aqui, ó, tá vendo? Uma, duas, três, quatro imagens. Só que ele conta assim, zero, um, dois, três, ok? Ele conta do zero. Então, olha só de eu botar o valor ali 3 no Alt, você vê que ele já faz aqui, eu fui de 0 a 3. E olha só, você sente a interpolação, você já consegue vê-la, né? Se eu botar aqui, olha, em câmera lenta, né, a nossa super câmera, olha, você vai conseguir, ó, acompanhar a transformação, ó. Só que olha só, a distribuição daqui está linear. Então, se a gente fizer uma interpolação, colocá-la, né, um pouco mais, como eu vou falar, uma tangente um pouco, olha lá, tá vendo? O espaço entre a primeira e a última imagem. A primeira está maior, não, a gente quer uma interpolação, nesse caso a linear realmente vai, quando ele chegar aqui no zero, no 1, né, olha onde ele chega aqui, ou no 2, né, ele tem a distribuição. Então o que está fazendo isso aqui ficar muito desse tamanho? É o tempo de vida, né, gente? Ele tem um tempo de vida muito grande. O espaço de tempo aqui vai de 0 a 1. O tempo de vida é 2. Vocês estão começando a entender, sacar? Como se faz uma partícula legal? Agora sim, está distribuído exatamente. Entenderam? Como o tempo de vida é maior, né, ele vai, quando ele chega no último frame, vai lá para cima. E parece que o quarto frame predomina. Então, é isso que o Subimage Index faz. Geralmente, a gente vai usar uma curva constante mesmo, porque a gente quer uma troca, né, regular. Primeiro troca para esse, depois para esse. Né? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a rotação. O que a rotação faz? Bom, além dele estar aqui duplicando o nosso índice, deixa eu remover aqui, ele está fazendo mais uma coisa, gente. Ele está rotacionando a textura. Bom, lá em Require, você botou aqui o alinhamento Square. Gente, é o seguinte. É como se ele pegasse a nossa textura, né, cortasse ela em quadradinhos, né, e colocasse essa textura num cubo. Assim como a gente faz quando a gente vai olhar o material. Mas imagine que cada uma dessas fosse um material, um quadradinho. Então o que ia acontecer? O que ia acontecer é que ele ia colocar um aqui,
Ou seja, a mesma imagem ele colocar aqui, aqui, aqui em cima e embaixo. Para que isso? Para que todos os ângulos que a gente olha, a gente veja, né, aquela textura. Então, isso que é o enquadramento square. Então, se eu botar ele retangular ou esférico, né, vai ter aquele efeito esférico. E assim, né, e assim vai. Bom, gente, a gente compatibilizou aqui, a gente já começa a ver ali embaixo um certo, realmente um efeito de fogo mesmo, quando ele está se compondo. Então, você vê que está muito rápido, né, para uma combustão. Então, a velocidade aqui a gente vai alterar. Ela costuma dar uns errinhos. Acabou de dar esse errinho. Por questões das configurações posteriores. Ok? Velocidade. Então, olha como é que ela fica, gente. Deixa eu voltar aos padrões. Eu tirei até a rotação, né? Tirei até o... aumentou o tempo de vida de novo. Aliás, de 0 a 1. Por aí. Enfim. Rotation. Voltar do jeito que a gente botou. Aqui você consegue ver, gente, a gizmo, né? Que ele faz na verdade, menos 1, que é de 0 a 1. Então ele vai de menos 1, né? É só você olhar um quadradinho e entender isso aqui. Ele está menos 1, né? XY. Ele pode rotacionar até 1. Então ele faz em 360. Ele pode rotacionar para onde ele quiser. Ok. Depois disso aqui, a gente vai botar um outro recurso que é referente a forma, né? A forma. Como a gente botou que são vários quadradinhos, a gente quer que eles se espalhem, né? Forma de espalhar, a gente quer que eles façam isso de forma cilíndrica. Então a localização, olha, aí é que se você clicar aqui onde eu falei, né, para mostrar a gizmo, certos ele mostra. Olha só, você vê o raio, né, de onde está se formando. E o legal é que você vê agora que realmente as texturas girando. Você percebe que elas se criam em várias posições, né? Efeito do Initial Rotation. E aqui, se a gente diminuir esse raio, né, e a gente concentra constante de 5. Então começa a fazer o nosso foguinho aqui, ó, muito mais realista. Então, o engraçado é que o tamanho uniforme no fogo nem sempre é assim, né? Às vezes ele começa aqui, Fernando, aumenta um pouquinho, só que aquele some mais rápido ou diminui mais rápido. Para isso a gente usa o Size by Life, que é tamanho por vida, né? O próprio nome já diz. Então aqui ele está numa constante. Pode ser constante, você vai criar mais um ponto. Vai ver uma incoerência. Agora nós vamos dar uma estudada realmente no gráfico para a gente fazer esse efeito. Bom, o inil, que é o tempo, é 0. E em XYZ, no Alt,
ele é 1. Então o ponto referente, ponto 0 é esse aqui. Então ele começa no tamanho original, né, da textura. E depois no ponto 1, que é 1, né, ele deve estar aqui, é esse. Ele vai, ele continua no mesmo tamanho. Então ele faz uma constante aqui. Ok. Pode já fazer o seguinte, o fogo começa em 1, aumenta para 1.125. Quem foi para o ponto 125? Esse cara aqui. E ele faz isso na 0.5 segundos, né? Só que o tempo que ele faz isso aqui é em 0, aqui vai ser em, vou botar 1 segundo, vamos botar 0.5 segundos. Ele vem para cá. E o terceiro ponto, né? Ele vai iniciar depois, no caso, em 0.8 segundos, né? Volta para montando a curva. E ele vai ficar pequenininho, 0, olha lá, que legal o efeito. É isso aí, gente. Olha só, o fogo se faz e some ali em cima, olha. Eu fiquei muito feliz com esse resultado, porque em real time, né, que é aquele que a gente vai jogar, você tem que salvar, cara. Estava dando uma olhada aí, os efeitos aqui não, eles não funcionam corretamente se vocês não salvarem. E fiquem espertos que, olha, eu vou botar aqui para vocês verem ele sem eu ter que renderizar, mas geralmente eles sofrem efeitos também, tá? Igual aqui tem, aqui em cima tem um efeito ambiental, que pode ser um vento, né? Alguma coisa e alterar essa forma, ok? Então legal você fazer isso num blank template. Ó, vê que eu mexo, ele já faz o efeito para me ver, ó. De questão de eu não sei se eu mexer muito aqui vai adiantar. Olha só, ele está indo numa única direção. O ideal é vocês fazerem um new aqui, igual eu estou falando. Vai, bota aqui. Bota o ponto de luz. Fazer um vídeo alto, talvez até isso. Ok, vamos. Pois é, galera, a gente sofreu um dos maiores erros aqui. Não é de partícula, é lógico. Se isso aconteceu, foi por causa do seguinte: à medida que a gente foi melhorando a nossa partícula, o Intil Velocity, vocês podem deletar e criar outro ou ir no mesmo, você vai criar uma distribuição, uma curva uniforme, uma curva constante. E o que você precisa saber é o seguinte: você já entendeu esse negócio de ponto, de tempo inicial, tempo final 1, né? Que é aqui, né? O Intil 1, ó, foi lá. E a saída aqui. Bom, o Intil Velocity ele é feito para todos os ângulos, né? No caso, a gente só vai mudar essa variável. Então, o que acontece? A gente quer que ele vá para cima. Então, quer uma velocidade, né, que o mande para cima. Então, é isso que acontece. Só que como a gente quer isso constante, né, a gente botar do 25 em todas as direções. Então,
apesar de ali estava aparecendo certo, quando a gente renderizava, o que acontecia? Aparecia aquilo que vocês estão vendo. Ah, então antes estava errado, antes a gente estava fazendo alguma coisa. Não, é simplesmente que como a gente botou mais configurações, essas configurações anteriores passaram a se comportar de maneira diferente. Então assim, é só você manter uma constante onde é que você quer que realmente se tenha uma variação. Uma pena que o nosso fogo ficou um pouco diferente, mas você pode fazer essa curva que eu fiz ela de modo constante, então não teria como ficar diferente. Você pode fazer ela um vetor uniforme, né? E faz a mesma coisa. Então, a única diferença é essa. Ok? Então, essa era a configuração anterior. Ok? Só que se você botar ela agora, com as configurações que temos, né? Ela vai apontar 25 para lá, para cá e vai acabar batendo num ponto aqui. É só você imaginar isso graficamente, gente. Então você vê que você não quer que ele varie muito para lá nem para cá. Então vamos botar aqui, ó. Você começa a ter resultados mais coerentes. Então, eu quero correr 5 aqui, 5 aqui. Então ele fica mais ereto, né? Até que você vai ver que você vai querer. No meu caso, eu não quero muita variação. Eu quero que aqui chegue a 100. Então, olha a animação. Ficou até melhor, né? Depois que você entende a questão gráfica. Outra coisa que eu quero ensinar para vocês é que você ajusta, né, aqui na grade, tudinho, a visão do seu fogo. Então você tira a grade, isso ali é do Cinder, e pede para ele gerar uma Tumbio, né, que vai aparecer aqui para você, ok? Os fogos que eu coloquei aqui, eles já vão aparecer. Lembrando que ele está muito fraquinho devido ao efeito da luz. Então você pode estar deletando aqui esse cara e o seu fogo já vai ganhar uma força bem maior, porque ele só está com a Spotlight. Pronto. Olha que legal o nosso fogo. O legal é vocês imaginarem, eu não sei se vai ter aqui, cara, isso em objetos, né? Vou botar aqui uma malha estática. Você vê o quanto que isso nos ajuda a fazer coisas do tipo... isso aqui vai servir. Olha, que legal. F4, né, para ver as configurações que a gente tem. Emissão, nenhuma. Sobre colisões e tudo, né? No colismo. Muito legal. Input não. Mas deixa isso para outra hora. Acho que tá bom. Deu para vocês entenderem como se faz partículas, né? O legal é fazer um vídeo também. Bom, do mais era isso, né? Se atentem para isso, né? Às vezes vocês olham aqui
igual tava, né, aqui direitinho, e quando a gente ia para ver ele estava em outra posição. Então demora um pouco a atualizar, né, o DK nesse preceito aí. Então foquem nesse tipo de erro, ok? Espero que vocês tenham gostado, galerinha. Fizemos um fogo bem bacana. Da mesma forma que nós fizemos fogo, você poderia fazer outra coisa. Então a questão de noção gráfica é muito importante, ok?